Olá, turma! Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos começar a estudar sobre a representação decimal. Prestem bastante atenção. É bem simples a representação decimal se vocês souberem onde colocar a vírgula, mas para isso é necessário muita atenção. Então vamos lá. Como é que eu transformo uma fração em um número decimal? Turma, eu não vou ensinar ainda para vocês como transformar uma fração que seja de divisão, por exemplo, 2 terços em números decimais, porque para isso vocês iriam ter que dividir 2 por 3 para ser transformado em número decimal. Não, eu vou primeiro ensinar a forma mais fácil, que é a forma de décimos, centésimos e milésimos. Mas como, professora? Simples. Nós já estudamos. Eu tenho aqui, ó, 25 décimos. Muito bem. Como é que eu faço para me transformar esse número em um número decimal? Simples, turmas. Você simplesmente repete o número 25, ok? E nós vamos conferir do número 25 de trás para frente. Quantos zeros eu tenho no número 10? Um zero. Então eu vou conferir um número. Um, pulou, 5. Depois do 5 aqui, eu boto vírgula. Por quê? Porque no número 10 eu tenho apenas um zero. É de trás para frente que eu irei conferir para poder botar a minha vírgula. Muito bem, turma. Eu tenho agora aqui 25 centésimos. Primeiramente, quantos zeros tem o número 100? 2. O que eu vou fazer? Eu vou repetir meu número 25 e vou conferir dois números de trás para frente. Por quê? Porque tem apenas dois zeros. Então, eu vou conferir. 2. Se eu tenho dois números que significam esses dois zeros, eu vou colocar minha vírgula bem aqui e vou acrescentar um zero na frente. Mas por que eu acrescento esse zero, professora? Porque, turma, não seria adequado você colocar uma vírgula e não colocar nada na frente. Deixa eu explicar para vocês. O número que vem depois da vírgula são chamados de decimais. O número que vem antes da vírgula são chamados de inteiros. Então, observando o primeiro exemplo, nós temos 2 inteiros e 5 décimos. Nesse segundo exemplo, eu tenho algum inteiro? Não. Se eu não tenho nenhum inteiro, mas eu tenho que colocar um zero para indicar que ali teria um número inteiro. Muito bem. Eu tenho agora aqui 25 milésimos. Pois bem, eu tenho agora aqui 3 zeros. Então, eu tenho que conferir três números de trás para frente. Se eu não tiver três números, professora, o que eu faço? Eu vou acrescentando zero até eu conseguir o que eu quero. Como? Desse jeito. Vou repetir meu número 25 e vou conferir. 1, 2. Tá faltando quantos para completar os três zeros? Um número. Então, acrescento zero. Então, eu tenho agora aqui, ó. 1, 2, 3. Eu tenho três números, boto a vírgula e boto outro zero. Então, acrescentei aqui dois zeros e uma vírgula. Por quê? Porque três números depois da vírgula. Porque significa esses três zeros. Muito bem. Eu sei que parece um pouco complicado, turma. Mas vamos então para os exemplos para vocês poderem entender melhor. Eu tenho aqui, ó, 125 décimos. O que eu irei fazer? Repetir o número 125. E aí eu irei conferir de trás para frente apenas um único número. Por que um único número? Eu irei pular apenas um único número, porque eu só tenho um único zero. Então eu vou pular 1. Parei bem aqui. Se eu parei aqui, aqui eu vou acrescentar a minha vírgula. Então eu tenho aqui, ó, 12 inteiros, porque o que vem antes da vírgula é chamado de inteiros, e eu tenho 5 décimos. Muito bem. Eu tenho agora aqui o exemplo, um centésimo. E agora, como é que eu irei fazer? Simples. Eu vou repetir o número 1 e eu tenho que pular quantos números? 2. Se eu não tenho, eu vou acrescentando o quê? Zero. Então, lá, eu pulei 1, tem o número 1. Vou acrescentar o quê? Zero. E vou acrescentar minha vírgula e acrescentar outro zero, porque eu tenho que ter quantos números depois da vírgula? 2. Por que 2? Porque nós temos aqui dois zeros. E eu tenho agora aqui 39 milésimos. Como é que eu irei fazer? Repetir o 39 e vou conferir quantos números para poder botar a vírgula? 3. Então, eu tenho aqui 1, 2. Ixi, eu não tenho um terceiro. O que eu vou fazer? Acrescentar um zero, colocar a vírgula e acrescentar outro zero.
Muito bem, turma. Agora que nós já entendemos, vamos agora fazer algumas atividades do livro de vocês. Página 281. Primeira questão. Cada um dos números a seguir está representado de duas formas diferentes, fracionária e decimal. Escreva-os por extenso. Como é que se lê esse número? 7 décimos. Letra B, 7 centésimos. Letra C, 7 milésimos. Letra D, 35 centésimos. Letra E, 72 milésimos. Muito bem. Vamos agora para a página 282. Segunda questão. Considere a parte colorida de verde em cada figura. Registre a fração correspondente e o número decimal expresso pela fração. Em seguida, escreva como se lê esse número. Vamos lá. Qual é a fração que representa esta figura aqui de verde? É 9 décimos. Eu tinha 10 pedaços e tem 9 pintados de verde. Como é que eu boto esse número na forma decimal? Eu vou repetir o número 9 e como eu tenho que pular apenas um único número, vai ficar 0,9. Como é que se lê? 9 décimos. Letra B. A minha fração aqui será 75 centésimos. Como é que vai ser a representação decimal? 0,75. Como é que se lê 75 centésimos? Letra C. A representação fracionária aqui é 6 centésimos. Como é a representação decimal? 0,06. Como que se lê? 6 centésimos. Letra D. Representação fracionária aqui é 9 milésimos. Como é que se bota na representação decimal? 0,009. Observem que aqui eu tinha 9 milésimos, porque eu tenho 3 números depois da vírgula, porque o 1000 tem 3 zeros. Como é que se lê? 9 milésimos. Terceira questão. Escreva a fração correspondente a 4 décimos. Qual é a fração? Letra B, 53 centésimos. Letra C, 72 décimos. Letra D, 211 milésimos. Letra E, 5 centésimos. Letra F, 97 milésimos. Muito bem, turma. Uma observação interessante. Os números decimais, eles são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Como assim? Já expliquei para vocês anteriormente. Vamos lá. Eu tenho aqui, 1,345. O número 1 é a parte inteira, é a parte que fica antes da vírgula. Tudo que fica antes da vírgula é um número inteiro. E esse 345 é a parte decimal. Tudo que fica depois da vírgula é a parte decimal. Não esqueçam. Nós também temos o sistema de numeração decimal, que vocês têm que prestar muita atenção. Costumo dizer para os alunos que o sistema de numeração decimal deve vir de trás para frente. Como? Começa pelo número 5. Milésimos, 4. Centésimos, 3. É o décimo. Essa vírgula, ela só serve para separar inteiros de décimos, ok? O 2 é as unidades. O 3, dezenas. E o 1, centenas. Tudo que fica depois da vírgula, turma, que são os inteiros, vai seguir aquelas ordens que você já conhece. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, tudo que fica depois da vírgula é décimos. Tudo que fica antes da vírgula é das ordens. Unidade, dezena, centena. Vamos agora para a página 286. Primeira questão. Theo usou as seguintes figuras para representar estes números decimais. Nós temos um quadrado grande, vai significar um inteiro, o mais fino vai significar décimo e o pequenininho, centésimo. Muito bem. Escreva na forma decimal e, por extenso, o número que Theo representou. Letra A. Eu tenho aqui quanto, turma? 1 inteiro e 2 décimos, ou seja, 1,2. Na letra B, eu tenho aqui 2 e eu tenho quantos? 6 fininhos, ou seja, eu tenho 2 inteiros e 6 décimos, eu tenho 2,6. Na letra C, eu tenho 2 inteiros e 52
centésimos. Na letra D, eu tenho 1 inteiro e 6 centésimos. Segunda questão. Escreva por extenso cada um dos seguintes números que estão na forma decimal. 0,31 centésimos. Por que centésimos? Porque eu sei que é centésimos. Porque tem dois números depois da vírgula. Se eu tenho dois números, significava que era 2 zeros. E qual é o número que tem 2 zeros? 100. Na letra B, eu tenho 3 números depois da vírgula. Qual é o número que tem 3 zeros? 1000. Então, eu tenho 29 milésimos. Na letra C, eu tenho 73 centésimos. E na letra D, eu tenho 325 milésimos. Terceira questão da página 287. Escreva na forma fracionária e na forma decimal a parte que. Letra A. 37 pessoas representam em um grupo de 100 pessoas. Eu tenho 37 centésimos ou 0,37. Letra B. 56 reais representam uma quantidade de 100. Eu tenho 56 centésimos ou 0,56. Letra C. 8 pessoas representam em um grupo de 10. Eu tenho 8 décimos ou 0,8. Letra D. 288 pontos representam em um grupo de 1000 pontos. Eu tenho 288 milésimos ou 0,288. Quarta questão. Considerando o quadro de ordens, inteiros e decimais, escreva na forma decimal. Letra A. 9 décimos, 0,9. 5 décimos, 0,5. 35 centésimos, 0,35. 48 centésimos, 0,48. 99 centésimos, 0,99. 21 milésimos, 0,021. 57 milésimos, 0,057. 137 milésimos, 0,137. Quinto. Em 2013, a Seleção Brasileira Feminina de Handebol conquistou o seu primeiro título de campeão mundial. A jogadora mais alta da seleção era a armadora Duda Amorim, com 1,86 metros de altura. Escreva por extenso o número que expressa a altura dessa jogadora. 1 inteiro e 86 centésimos. Muito bem, turma, vamos agora para a página 288, primeira questão. Jardel Gregório conquistou a medalha de ouro no salto triplo dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Saltando 17,27 metros, o brasileiro não deu chance aos adversários e foi o único a passar dos 17 metros todas as vezes que saltou. No caderno, escreva por extenso os números destacados no texto. Vamos lá. Nós temos aqui 2007, 17 inteiros e 27 centésimos e 17. Segunda questão. Qual é a cor da ficha onde está escrito o número 1 inteiro e 7 centésimos? Na ficha verde, nós temos 1 inteiro e 7 décimos. Na ficha laranja, nós temos 1 inteiro e 7 milésimos. Logo, nós temos aqui a ficha azul. Terceira questão. O meio de rede Rodrigão é o jogador mais alto da seleção brasileira masculina de vôlei, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Sua altura era de 2 metros e 5 centímetros. Usando algarismos, escreva um número que expressa a altura desse jogador: 2,05. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de matemática. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.